Meus amores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Para quem está entrando aqui pela primeira vez, eu me chamo Beta Pinheiro, eu sou mentora de autoconhecimento, sou canalizadora desse canal que traz muitos assuntos sempre ligados ao despertar, ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal e humano, e às vezes eu crio pontes com experiências da minha vida. Tudo começou lá no Instagram, vou deixar aqui o endereço para vocês, é Energização Beta Pinheiro. E hoje, meus amores, eu resolvi trazer um tema para vocês que complementa o episódio anterior, que foi sobre energia feminina e masculina. E olhando um pouquinho mais para o nosso mundo feminino, para a energia feminina que habita dentro de nós, existe um tema muito importante que desperta tudo isso. O que desperta a nossa energia feminina? O nosso sagrado feminino. Meus amores, então dentro do tema de hoje, do sagrado feminino, o que eu quero trazer para vocês? Honrarmos a nós e a nossa ancestralidade. Vamos começar lá pela nossa menstruação? Menstruação é um tabu, até hoje. Eu quero que tu me conte aqui agora, ou que tu reviva o momento no qual tu ficou menstruada pela primeira vez. Na minha época, fazendo uma ponte com a minha vida, não se falava em menstruação. Ou quando se falava em menstruação, o fulano menstruou, uma coisa suja, cheiro ruim, coisa horrível menstruar. Quando eu menstruei, eu tinha 12 anos e eu fiquei em silêncio, quietinha, peguei um absorvente da minha mãe, coloquei e ali fiquei. Achava que eu nem devia sair de casa. Por aqueles dias, que alguma coisa que não era certo, que uma coisa errada. E aí quando a gente vai olhar lá para trás, o que era a menstruação? Os homens, meus amores, no passado, achavam que a menstruação era uma coisa realmente ruim, era uma coisa que pegava. Então as mulheres antigamente, elas eram colocadas em uma outra casa e ficavam elas todas menstruadas, e é incrível que isso energeticamente gera um círculo. Vocês já viram as melhores amigas de vocês, às vezes vocês menstruam sempre na mesma época? Isso é muito engraçado, existe uma egrégora que acontece, uma energia muito forte. E o que acontecia? Elas eram colocadas em outra casa, porque era algo misterioso, oculto, feio, intocável. E voltavam depois que já tinham menstruado. E nunca se falou em menstruação. Homens têm a energia como se fosse uma linha reta. Homens não, desculpa. Energia masculina. A energia masculina, aqui eu coloco rótulos de homens, né? Porque olha o quanto está integrado isso na gente. Homens têm energia masculina e mulheres feminina, mas ambos temos as duas energias. Temos que ter as duas alinhadas, eu falei isso no episódio anterior. Então, a energia masculina, imagina ela como uma linha reta, e a energia feminina como se fosse um cíclico. Ela é cíclica. A nossa energia, ela é cíclica. Então, vamos usar essa inteligência do corpo feminino para entender um pouco da nossa energia. Temos aí 4 fases dentro da menstruação, do ciclo menstrual. Nós temos a fase menstrual, a fase pré-ovulatória, a fase ovulatória e a fase pré-menstrual, certo? Para quem não conhece ainda, eu explico muito bem isso no meu diário. Eu desenvolvi um diário das emoções, é uma ferramenta muito linda. Tem um vídeo que conta só sobre ele lá no meu Instagram, acessem lá. E aqui eu falo muito do ciclo menstrual, dessas fases. Então o que acontece? Em cada uma destas fases nós temos tantos hormônios e os nossos hormônios fazem com que o nosso humor mude a cada fase desse ciclo. Eu, por exemplo, hoje eu tô aqui falando com vocês na minha fase de pré-ovulação e é uma fase dinâmica, vou ler aqui que tá escrito no diário, ó. Mais energia física, mais atividades, mais entusiasmo, mais confiança a respeito do que podemos fazer. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu conheço as minhas fases, eu sento aqui na minha fase da pré-ovulação e consigo filmar esse vídeo para vocês, ok? Mas agora
Outro exemplo, eu tô na minha menstruação, que é a minha fase reflexiva. É uma fase menos sociável, é uma necessidade de retiro, de descanso, é um estado meditativo natural, é maior cansaço físico e mental. Vamos supor que eu não sei disso agora, e na minha fase menstrual eu sento aqui e tento gravar, e eu não gravo. E eu não consigo, e eu filmo várias vezes, e aí eu fico simplesmente muito chateada comigo mesma e me achando não capaz. E me achando uma fraude, eu não sei filmar, eu não sei fazer vídeo, o que eu fui inventar? Olha isso. E aí eu ativo uma crença, crenças vão sendo ativadas. Agora, a partir do momento que eu tenho o conhecimento destas minhas fases, no teu trabalho, quando tu tiver, por exemplo, no meu trabalho eu preciso criar um projeto para fazer tal coisa. Não, mas eu sei que eu tô menstruada. Então eu vou canalizar agora em outras tarefas onde eu fique mais reclusa, em fazer alguma planilha, em ficar mais introspectiva. E daqui uma semana, quando eu já estiver na minha fase pré-ovulatória, eu vou lá e faço essa criação. A vida não seria tão mais fácil se a gente conseguisse identificar essas nossas fases, porque enquanto a gente não sabe dessas fases do nosso ciclo menstrual, meus amores, o que a gente acha? Tudo isso que eu falei antes. A gente faz coisa nas fases erradas, a gente não se aceita, a gente fica ansiosa por não conseguir. Às vezes a gente, na fase pré-menstrual, né, a famosa TPM, que muitos dizem tempo para mim, e deveria ser a fase da atenção pré-menstrual, e eu tenho ela muito forte na minha vida. O meu marido já sabe, ele fala assim pra mim: amor, tu vai ficar menstruada? Eu disse: vou. São os hormônios, né? Então assim, como eu tenho essa consciência, ele já sabe e eu também falo pra ele. A vida fica mais fácil se a gente aceita o convite do nosso sagrado feminino e da nossa energia feminina. Sabendo dessas fases, existe um autoconhecimento que vocês não têm noção e uma expansão de consciência, porque aí tu vai te empoderar da tua vida. O empoderamento feminino é isso, não é aquela briga com os homens, queimar o sutiã, briga com os homens, partir pra guerra, nós somos mais do que os homens. Não, não somos, sabe por quê? Porque a gente não existiria sem eles, não existiria a criação humana se não existissem os homens. E assim como não existiria a humanidade também se não existissem as mulheres. Então esquece, meus amores, nenhum homem vive sem uma mulher. Para criação, eu tô falando, né? É necessário a energia feminina e a energia masculina. Então, o empoderamento feminino é sobre isso, é se empoderar de ti mesma. É te empoderar de todas as tuas fases e assumir até pro teu chefe. A gente não fala, a gente fala assim: estou nos dias, estou menstruada. Estou na minha fase de pré-menstruação. Quantas vezes vocês não se sentem mais sexy num certo momento do mês? Com mais vontade de ter relação sexual, né? Vamos deixar isso aqui bem claro. E aí, vocês têm essa vontade e em outros momentos do mês vocês não têm essa vontade, por exemplo. Aí o marido vai dizer: mas tu não tem vontade? Tá acontecendo alguma coisa? E aí tu acha que tu tem alguma coisa mesmo. Por que eu não tenho vontade? Por que é só às vezes? Porque somos cíclicas, meus amores. Bem-vindo ao universo feminino. E falar universo feminino não quer dizer tudo cor-de-rosa, que eu tenha que ser submissa. Não é sobre isso. Acessar a nossa sensibilidade, a nossa vulnerabilidade, muito ao contrário de submissão, é uma independência e é de novo, empoderamento absurdo. Porque daí tu fica livre de ti mesma e aí tu começa a te conhecer. Então, aceita esse convite. Tem tantas mulheres que não querem, eu não quero menstruar, isso aqui é horrível. A menstruação é a forma de criação. É o poder que a gente tem de criar. E quando a gente ativa esse sagrado
E quando a gente começa, inclusive, a meditar sobre esse sagrado, a energia feminina está canalizada aqui no segundo chakra, que é o chakra umbilical, chakra sexual, de cor laranja, né? Existe até um mudra que representa, o mudra yoni, que representa esse chakra, que eu sempre faço uma meditação. Tem uma cliente minha, se ela estiver assistindo esse vídeo, ela vai lembrar. Ela estava num processo de menopausa e fazia acho que 2 anos que ela não menstruava, ela não sabia que estava no processo de menopausa e ela começou a fazer essa meditação, começou a canalizar mais o chakra sexual e ela me mandou uma mensagem: Roberta, eu voltei a menstruar. Vocês têm noção do poder que nós temos sobre o nosso corpo? Não, né? Por quê? Porque a gente enrola ele, embala, deixa ele guardado, como se o nosso poder fosse ser somente a energia masculina, da ação, do não chorar, do não ser sensível. Existe essa parte? Sim, em equilíbrio com a energia feminina. Lembre-se sempre, um não existe sem o outro, falei no episódio anterior. Então, o que eu quero deixar aqui de mensagem hoje para vocês quer pegar um papel e anotar, quer pausar esse vídeo, faça alguns exercícios para tu se conectar de novo com o teu sagrado feminino. Um dos exercícios tenha um diário, escreva. Aqui eu coloco inclusive a mandala lunar. A mandala, ferramenta de autoconhecimento poderosíssima. A pessoa vai pintando aqui, né, as suas fases e consegue perceber, olhando, né, como estão as suas emoções, o seu estado físico, o seu estado mental, o seu estado espiritual. Então a união desses corpos e o equilíbrio através do nosso sagrado feminino e do nosso ciclo menstrual, ele é importantíssimo na nossa vida. Ele é a dança da nossa vida, é essa dança sobre essa nossa ciclicidade. Então uma das dicas que eu deixo aqui, escreva, entre em contato contigo. Segundo, tenha um momento só teu durante o dia. Enalteça a tua energia feminina no ambiente onde isso for permitido, por exemplo, em casa. Tenha consciência de onde tu estás colocando a tua energia masculina e como, de que forma. Faça meditações com o Mudra Yoni, ative esse segundo chakra sexual, te empodera através da tua criatividade, através da tua intuição. Não fique correndo na roda do hamster, só ativando essa energia masculina do fazer, do fazer, do fazer, do fazer, do fazer. Seja, ativa a energia feminina do ser na tua vida. Entre em contato com a natureza, com o simples, com o mar. Ouça mantras. Coloque mantras, ouça no fone. Tenha um momento teu, tempo para mim. Tenha durante o dia, ou quando for possível, um tempo para ti. Esse é o último episódio do ano, então eu deixo aqui, junto com essas atividades, uma manifestação. Deixem, né, escrevam o que vocês querem manifestar no próximo ano de 2023. A gente se vê no próximo ano, no ano que vem, com vídeos e episódios novos, lindos, canalizados especialmente para vocês. Agradeço que vocês estejam aqui comigo até o final, curtam e compartilhem com quem vocês amam e com quem vocês acham que pode, de repente, estar precisando ativar o seu sagrado feminino, entender um pouquinho mais de si mesma, se empoderar dessa energia maravilhosa que é a energia feminina, assim como a energia masculina. Obrigada.